Bom, eu vou começar pela minha infância, né? A gente tem que começar por algum lugar. Então, eu decidi começar pela minha infância porque eu tive uma infância um pouco diferente. E aí eu vou falar para vocês, ao longo dessa história, o porquê que eu estou aqui. A história da minha infância foi um pouco diferente porque a gente acredita, a gente não acredita, eu não acredito, na verdade. A gente está vivendo num sistema, vive nesse sistema muito sexista e dividido entre rosa e azul. Né? E eu posso dizer, garantir para vocês que eu fui uma menina azul. Eu literalmente joguei bola quando eu era pequena, eu brinquei de carrinho e tal, eu acompanhava 3 primos. Então, eu era uma menina muito útil para eles, porque eu completava o time de futebol que eles tinham, então eu precisava estar lá. E ao contrário da minha irmã, das minhas primas, etc., que estavam sempre dentro de casa, na cozinha, ajudando as outras mulheres, eu estava do lado de fora, usufruindo do espaço público, que não é muito usual para as meninas, principalmente as meninas mais antigas e tal, um pouco antes de mim. E os locais de residência que eu tive, eu morei em Ceilândia, morei em Sobradinho, morei no Sudoeste, morei em muitos lugares, gente. Então, eu aproveitei essa cidade aqui que a gente tem de várias formas. E, obviamente, eu comecei a trabalhar com 15 anos, e foi aí que tudo começou a fazer um sentido na minha vida. Eu comecei a, de fato, sentir o sistema mesmo patriarcal e machista em mim, porque eu fui muito assediada quando eu era pequena, porque eu era uma criança, né? 15 anos eu ainda acho que a pessoa é criança. E aí eu já estava trabalhando, eu tinha que desenvolver o meu lado profissional, e eu sentia essa opressão machista, etc, etc. Mas, obviamente, com 18 anos, o que todo sonho de toda pessoa aqui em Brasília, principalmente antigamente, não tanto por conta do poder aquisitivo, mas por conta do que a gente sente na cidade, era comprar um carro. E eu fiz isso. Então, eu fui, literalmente, uma pessoa com cabeça, tronco e 4 rodas. E foi aí que tudo começou, a minha vida com a mobilidade, e é por isso que eu trouxe esse slide para vocês. Eu tinha 18 anos quando eu comprei um carro, e com 19 anos eu fui morar em Amsterdã. Tudo caiu. Para que carro se eu posso voar? Não, mentira. Para que carro se eu tenho bicicleta, né? E aí foi aí que eu comecei a perceber quem era a Adriana, porque eu achava que a Adriana era uma menina super descolada, descontraída, que estava fora desse negócio chamado machismo, preconceitos e etc. E eu percebi em Amsterdã que eu era tudo aquilo que eu lutava contra, porque eu tinha o machismo arraigado dentro de mim, eu era muito preconceituosa com tudo aquilo que se dizia-se para as mulheres, o que eu lutava para não ser, para não sofrer, eu estava exercendo, mesmo sem saber que eu exercia. E também sobre usufruir o espaço público, porque lá eu consegui aproveitar a cidade andando e de bicicleta, numa velocidade muito menor do que o carro, e pensei assim, poxa, por que eu não consigo fazer dessa forma lá em Brasília? O que acontece naquela cidade que não dá? E aí, eu voltei para o Brasil, fiz minha graduação, minha especialização, nada a ver com arquitetura, nem com urbanismo, nem com nada disso, mas a ver com pessoas, com o que as pessoas queriam, com o que elas desejavam, porque eu entrei na parte de gestão de pessoas, de administração, etc. E aí, em 2011, eu tive minha primeira experiência profissional com a mobilidade urbana, não só a experiência da vivência da cidade, mas a experiência de planejar a cidade. E aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, e começou a me incomodar mesmo, porque o lado que eu olhava aqui, eu via homens, não tenho nada contra vocês, homens, mas era isso que eu vivi, então eu olhava para esse lado e via homens, olhava para esse lado e via homens, olhava para cima, olhava para baixo, e a grande maioria eram homens que decidiam a cidade, planejavam a cidade, e a gente ali, enquanto mulher, eu enquanto mulher, quando eu queria falar alguma coisa, eu não tinha espaço. Então, eu decidi que, para ter espaço, eu tinha que me qualificar. E aí eu fui buscar o meu mestrado. Então, eu entrei no mestrado na UNB e fui estudar os pedestres, porque era isso que eu queria estudar, o espaço público, como é que as pessoas se movimentavam. E aí eu fiz esse mergulho no pedestre, no mestrado e tal, e cheguei no doutorado. E aqui eu vou abrir um parênteses mesmo, porque eu falava no mestrado, éramos 14 pessoas, e eu falava que quem fazia doutorado era doido. E aí eu fui a única das 14 pessoas que passou para o doutorado, que foi para o doutorado. Então, de repente, eu sou doida, não estou sabendo. Mas, quando eu entrei no doutorado, depois de pesquisar o pedestre na cidade, eu comecei a perceber que existia coisas muito específicas relacionadas ao gênero, mulher, que o homem não sentia. E ele não sentia, e quando eu falava para os caras que eu trabalhava, para as pessoas que eu trabalhava, eu falava, cara, isso aqui
é específico da mulher. A mulher sente medo, a mulher sente, é quase um objeto andando na rua e tal, e eles não concordavam comigo. E aí foi mais uma vez que eu falei assim, nossa, eu preciso estudar isso aqui, porque eu preciso mostrar para essas pessoas que tem alguma lógica o que eu estou falando. Então, a minha hipótese de doutorado foi falar que as cidades, em sua grande maioria, são opressoras e limitadoras ao deslocamento da mulher no espaço público. E aí, eu volto já, e aí eu tive a oportunidade pela primeira vez na vida, depois dos 15 anos, de só estudar, quando eu fui para Lisboa. E eu fui para Lisboa passar um ano, e aí eu participei de um programa que tinha lá na Câmara Municipal de Lisboa sobre a segurança da mulher no espaço público e nos transportes. E foi um ano de muito, muito aprendizado mesmo. Eu consegui estar com 5 mulheres, mas, obviamente, a gente estava sendo coordenada por um homem, mas eu estava com 5 mulheres, cada uma com a sua experiência, e que eu entrevistei milhares de mulheres, não só portuguesas, de outras nacionalidades e brasileiras também, e eu aprendi muito. E o que eu percebi, que foi muito incrível para mim, mas de uma certa forma triste, mas incrível, é que, sabe quando você está andando e você acha que você está sozinha? Quando eu olhei, na verdade, eu não estava sozinha, porque aquelas mulheres que eu conversava, elas estavam junto comigo, elas caminhavam exatamente, elas sentiam a dor que eu sentia, elas sentiam o medo que eu sentia, cada uma na sua realidade, obviamente. Mas eu me sentia acolhida e, ao mesmo tempo, triste, porque aquelas histórias eram reais, histórias que doem, que frustram, e que eu estava, mais uma vez, com a certeza de que a cidade estava sendo construída de uma forma diferente para ambos os sexos, né? Ambos os gêneros. Então, eu vou voltar aqui. E aí fiquei pensando o que eu poderia fazer, porque eu estava no departamento de engenharia civil e ambiental, e eu não sou engenheira, e eu era cobrada numericamente por isso, né? Como é que, no meu primeiro seminário, os meus professores falaram assim, Adriana, eu não tenho como te avaliar, porque o que você está fazendo aí, eu não entendo. E eram entrevistas. E aí eu falei, bom, então eu preciso pensar alguma coisa, e aí eu fui e criei esse índice de caminhabilidade do medo das mulheres na cidade de Brasília e Lisboa. E esse índice era mais para tentar me aproximar desse mundo do transporte, da engenharia, e mostrar para eles o que eu estava falando em forma de não só eu, né, as outras mulheres, em forma de entrevista, o que isso poderia representar em números. E aí esse índice representa o medo da mulher se deslocar no espaço público, o medo que a mulher sente em encontrar certas figuras no espaço público, e, infelizmente, aí volta para a nossa cultura machista, sexista, que segrega, que separa. Uma das coisas que eu não concordo, infelizmente, é a realidade, é uma política pública, no meu ver, muito paliativa, é que, quando você tem um problema, você segrega, né? Então, você tem o carro segregado da mulher, o ônibus segregado da mulher, porque existe um problema. Mas, como a gente não consegue resolver o problema, vamos segregar que está resolvido. Né? Então, vocês vão para os seus cantinhos aqui, vocês ficam ali, está tudo certo. Eu não concordo com isso, mas eu sei que existe a confiança de você estar naquele espaço seguro, né? Porque, afinal de contas, vai ter só mulheres ali, você, em tese, não vai ser assediada, mas até que ponto isso é bom. E aí, o índice traz, mais ou menos, mas isso aqui eu só queria ilustrar mesmo, né? Que traz que Brasília e Lisboa, independente se a mulher está aqui, se a mulher está lá, se a mulher está em Nova York, os medos, eles são praticamente os mesmos. Mesmo nós estamos num país super violento, Portugal não é tão violento como o nosso, mas as mulheres sentem medo. E aí, eu cheguei na minha hipótese, infelizmente, confirmei a hipótese de tese que eu tinha, que era que a cidade é opressora e limitadora no deslocamento, nesse desenvolver da mulher. E eu deixei aqui essa frase para ler mesmo para vocês, que o medo fomentado por uma sociedade machista, sexista, racista, classista, etc., etc., reflete na dominação dos homens no espaço público, nos espaços de poder, nos espaços de decisão e criação, originando uma carga opressora destinada às mulheres em vários momentos de sua vida familiar, profissional e social. E isso é uma constatação triste, mas é muito real, muito mesmo. E a pergunta que eu deixo para vocês, junto com a nossa querida Simone de Beauvoir, é:
levando em consideração o que a Elo disse, né, a cidade que a gente está construindo é: quem constrói ou construiu a cidade? É a primeira pergunta que eu deixo para vocês pensarem. E a segunda é: para quem que essas pessoas que construíram e constroem a cidade continuam fazendo isso? E era isso que eu queria passar para vocês. Obrigada.